amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado. Travou seu fone aí, Carlinhos. Estou tentando desabilitar, mas não está ainda. Tá. Vamos lá. Estava fechado? Não, só foi agora um pouquinho. Foi bem rapidinho, mas aí eu não consegui destravar por aqui. Então vamos começar de novo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e mesmo sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ter melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ter melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ter melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Segurei. Pessoal, queria que a gente começasse hoje fazendo a oração
por aquilo que Deus já tem feito por nós, por aquilo que Deus vai falar a nós e através de nós, e por aquilo que o Senhor já preparou para nós no nosso retorno, na nossa volta, porque é isso que a gente espera, que a nossa volta ela esteja breve. A gente está na iminência de poder reunir novamente, com padrões modificados, novos, outros cuidados, mas o desejo do nosso coração é estar junto, numa vida que vive, mas numa vida que segue. Então, vamos orar? Pai bendito, nós somos gratos a Ti por todo o cuidado que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nada foge ao controle das Tuas mãos, apesar de, às vezes, a gente sentir a insegurança daquilo que o mundo vem trazer a nós. O fato é que nós sabemos em quem confiamos e mesmo que os momentos ruins eles tirem de nós a paz, que isso não passe muito tempo e que nós possamos retornar à confiança, à fé e a enxergar o todo cuidado que o Senhor tem tido conosco durante todo esse tempo. Alguns de nós jamais conseguiriam imaginar que passaria tanto tempo sem ter um trabalho e tanto tempo tendo recursos para poder suprir as necessidades que vêm com esse tempo de paralisação. Nós queremos dizer ao Senhor que nós confiamos em Ti. Nós queremos dizer ao Senhor que essas pessoas que têm sofrido com essa calamidade de saúde, algumas delas dando a sua própria vida, e muitos dos nossos irmãos têm estado em lágrimas porque perdeu entes queridos. Que o Senhor console essas pessoas, que o Senhor dê a capacidade espiritual para cada uma delas de entender que o Senhor está cuidando e de que nada foge ao teu cuidado, que tudo está muito bem desenhado pelo Senhor, no projeto que o Senhor tem. E que nós, quando sairmos dessa vida, nós estamos em melhor posição do que aqui. Nós sentimos saudades, nós sentimos as faltas. Então, consola, Senhor, aqueles que ficam, para que eles continuem tendo a sua fé firmadas no Deus que toma conta de nós 24 horas por dia em todo o nosso viver. Também nós agradecemos ao Senhor porque nós temos tido um pouco de abertura, os nossos governantes têm sentido que têm podido abrir um pouco, Senhor, essa quarentena, a ponto da gente, ou alguns de nós, voltar ao trabalho, voltar às atividades e voltarmos a reunir. Enquanto isso, dê a nós o desejo de estar juntos através das redes sociais, nos fortalecendo, mostrando que nós estamos interessados naquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que quando nós voltarmos, nós possamos estar com tanta saudade, que o nosso desejo é servir cada vez mais ao Senhor. Fale conosco, fale através de nós, que o Senhor possa ser ouvido pelos nossos ouvidos sensíveis e que os nossos corações possam assimilar cada palavra que você tem para nós. Usa-me como um vaso de barro que sou, porque o Senhor é o Deus e o teu Espírito é que há de conduzir para a glória e honra do nome do Senhor. É o que nós pedimos e é o que nós já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Está ouvindo aí, Thiago? Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou buscassem no seu celular o livro de Josué, no capítulo 24 e o versículo 15. É o livro de Josué, é o capítulo 24, é o versículo 15, um versículo muito, mas muito conhecido de todos nós. Josué, ele nesse momento da sua vida, ele já passou
por tudo aquilo que o Senhor queria que ele tivesse passado. Ele já está na sua velhice, na iminência da sua morte. E Josué, ele pode dizer algo de muita experiência pessoal nesse versículo. O versículo de Josué 24, versículo 15, diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, ele está dizendo isso para o povo judeu, para o povo de Israel, que já vive na terra de Canaã, após ver todos os milagres, todas as coisas que Deus fez através de Moisés e dele, Josué, dando a terra por herança, ele diz o seguinte: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavras de Josué. Essa semana, ou semana passada, o Tiago, ele deu uma mensagem onde ele deu o enfoque em Timóteo. E uma das coisas que chamou muita atenção na mensagem é que o Tiago ele disse o seguinte: nós influenciamos o contexto em que vivemos ou nós somos influenciados por ele? É uma pergunta onde isso acontece com a gente todo dia. Às vezes a gente está em algum lugar e a gente fala o seguinte: será que eu estou sendo visto por uma posição positiva cristã ou uma posição negativa cristã? Porque olhos estão postos acima de nós, ou em nós. Olhos estão a nos observar. E esse quesito de ser influência ou ser influenciado, ele tem que mexer com a gente. E Timóteo, Paulo vem aconselhar Timóteo, porque Timóteo vivia num contexto onde muita coisa ruim acontecia perto dele, e que nada disso é diferente dos nossos dias. O Joaquim, por exemplo, deu uma mensagem domingo agora, em que ele enfocou, ou ele deu foco a Moisés, e ele disse o seguinte: o que te define? Que também é outra pergunta. A Selma, ela abriu a palavra de Deus essa semana, ou ontem, e ela disse o seguinte, ela abriu lá em Lucas 9, no 23, na reunião do Semear e Colher, e ela disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, alguns quesitos em que o próprio Jesus ele vem dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, e no final a Selma fez mais uma pergunta. Ela disse o seguinte: quero ser cooperador de Deus aonde eu estou? O fato é que nós temos ouvido ou podido participar, já que é pela internet, nós não precisamos sair de casa, há cultos em horários diferentes, a gente pode participar de vários cultos, a gente tem ouvido essas mensagens, e essas mensagens, elas são de uma relevância em dizer para a gente o seguinte: é quem nós somos, onde nós estamos, o que nós queremos fazer, ou seja, são mensagens desafiadoras. No final da mensagem da Selma, o Kaique, não sei se ele está assistindo aí, o Kaique ele disse o seguinte: que mensagem maravilhosa, tia Selminha, que mensagem maravilhosa com aquele jeito dele, e ele disse o seguinte: que Deus continue falando conosco para sermos relevantes em nossa geração. Eu ser relevante em minha geração. Essa foi a frase que o Kaique falou. A questão é: o que nós estamos sendo dentro da geração onde nós estamos, dentro do contexto onde nós estamos, dentro de todas essas mensagens que têm desafiado a gente, quem a gente realmente é.
E eu venho buscar, ou eu busquei um personagem hoje que me trouxesse relevância a respeito disso, que me desse diferença, que me mostrasse se realmente vale a pena esse negócio de servir a Deus e ser realmente quem Deus quer que nós sejamos, ou se realmente vale a pena abrir mão desse negócio e viver a vida de acordo com o que a gente quer. E eu busquei Josué, porque Josué é um homem de um grande exemplo. Por exemplo, quando um pintor, quando alguém que trabalha na arte da pintura, ele quer procurar uma grande referência para que ele possa imitar, ou para que ele possa ver se realmente aquilo que ele está fazendo vai surtir frutos positivos e se realmente aquilo que ele está fazendo é um conceito que vai trazer para ele um conhecimento ou vai dar a outras pessoas um exemplo a ser seguido, ele não vai procurar outras pessoas senão Picasso, Michelangelo, Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, porque essas pessoas elas são referências na questão da arte. Quando um músico busca referências, ele procura nada mais, nada menos do que Beethoven, do que Mozart, do que Bach, do que Chopin. São pessoas que atravessaram a linha do seu tempo e até hoje são referências. São pessoas que dizem o seguinte, olha, eu fiz do melhor jeito e esse negócio vale a pena. Quando um ator ou uma atriz busca uma referência, ele busca uma Marilyn Monroe, um Al Pacino, um De Niro, ou aqui no nosso país, por exemplo, uma Fernanda Montenegro, que são pessoas que tiveram sucesso naquilo que fizeram. Eles escolheram um estilo de vida e, dentro do estilo de vida, eles obtiveram sucesso. Há poucos dias atrás, a gente viu uma manifestação a respeito de grupos racistas ou de um movimento antirracial que tomou corpo nos Estados Unidos, e quando esses defensores de igualdade racial ou social, eles procuram algumas referências, eles vão, por exemplo, a Martin Luther King Jr., ou eles vão a Nelson Mandela, ou na questão social eles vão a Gandhi. Eles procuram grandes referências para entender o que esses homens quiseram dizer para nós e o que talvez eles estão dizendo até hoje. Sempre que a gente busca referências que não só foram referências lá na sua época, como eles alcançaram um resultado tão grande que eles chegaram até nós. E é isso que Josué, aquela pessoa que teve talvez uma das maiores responsabilidades de um homem na face da terra, porque quando você é chamado para livrar um povo por Deus, como Moisés foi, é uma extrema responsabilidade. Mas quando você é chamado para substituir o grande líder, existe uma outra questão. Existe uma referência maior. E a referência que a gente tem, Moisés, é do maior líder cristão que nós já ouvimos falar. E Josué, ele poderia se achar aquém desse posto. A sua referência era um espelho tão grande para ele, que a sua incapacidade poderia florescer dentro dele e ele dizer o seguinte, não, eu não estou pronto para isso, não, e eu prefiro desistir desse negócio. Mas Josué tomou algumas decisões em sua trajetória que mudaram o rumo da sua vida. E eu separei apenas três referências. Três. A primeira referência que eu separei da vida de Josué, nesse contexto que a gente está vendo aqui, em ele falar essas coisas que ele falou aqui, é que Josué, ele se preparou. Josué, ele gastou tempo em aprender. Josué, ele se deixou ensinar. Josué, ele tinha 40 anos quando o povo de Israel ele sai do Egito.
ele sai do Egito e ele se dedica a ser um cooperador ou um auxiliar do grande Moisés. Ele passa a viver muito perto de Moisés. Após o episódio que Moisés tira a água da rocha lá em Massá, em Meribá, num tempo de muita provação, de muita rebelião do povo de Israel, após aquele momento onde Moisés ele faz uma coisa onde todo mundo pode olhar para ele e dizer o seguinte: esse cara está com Deus mesmo. Porque o cara, no meio do deserto, tirar uma água da rocha com um cajado, esse cara é de Deus mesmo. E logo depois disso, os amalequitas, lá em Refidim, eles passam a ter uma batalha com esse povo de Israel. Um povo que já reclamava, um povo que já lamuriava demais, e ele passa a ter uma batalha. Quem é chamado para ser o comandante? Isso está lá em Êxodo 17, dos versículos 8 ao versículo 16. Moisés fala assim: Josué, separa uns caras aí, separa uns homens aí, uns homens de coragem, uns homens que são capacitados na batalha. Separa uns caras aí, comanda que nós vamos guerrear contra os amalequitas. E Josué, ele passa a ser o comandante do exército naquele momento. E essa batalha é uma batalha que a gente ouve muito nas escolas dominicais, quando a gente é garoto. Já ouviu aquela batalha em que o exército de Israel ele vai guerrear, e aí Moisés fala o seguinte: Josué, você vai com os homens para a batalha, porque eu vou para o alto do monte. E aí Josué vai para a batalha com os homens. Sobe ao monte Moisés, Ur e Arão. E Moisés levanta as mãos. Já ouviram essa historinha na escola dominical das crianças? Moisés levanta a mão. Josué começa a batalhar. Enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo de Israel prevalece na guerra. Quando Moisés vai começando a cansar e vai baixando a mão, os amalequitas começam a prevalecer. Aí Moisés levanta a mão. Aí cansa, aí baixa, aí fica aquele negócio. Israel prevalece, a amalequita prevalece. Ur e Arão seguram as mãos de Moisés. E o povo judeu ele consegue a vitória contra os amalequitas. No versículo 14 desse capítulo, no versículo 14 desse capítulo 17 de Êxodo, o próprio Deus diz o seguinte: Moisés, fala a Josué que eu vou fazer com que os amalequitas desapareçam da face da terra. Deus ele não só trouxe a vitória ao povo de Israel através do combate que Josué se propôs a fazer a pedido de Moisés, como o próprio Deus fala o seguinte: dá um recado a Josué, homem que eu conheço, a Josué, homem que eu sei o nome, a Josué, homem que eu sei que é capaz, fala para ele que eu tenho um recado para ele. E Deus se preocupa em dizer para Josué: Josué, eu tenho um recado para você, eu te conheço. Josué era o comandante do exército, e ali nesse evento ele consegue a vitória. Eu acho que Josué ele poderia, aqui nesse momento, talvez ele dizer o seguinte: eu sou mesmo o cara. Mas Josué, a única coisa que ele consegue perceber naquele momento é que ele tinha muito mais para aprender de Deus e muito mais para tirar de Moisés exemplos para que ele pudesse viver uma vida digna. Ele se prepara, ele observa, ele enxerga as coisas. Em Êxodo 24, no versículo 13, quando Moisés ele vai subir ao monte, ele vai buscar as tábuas, ele vai receber o conselho de Deus para todo aquele negócio que ele iria fazer,
no Êxodo, no Números, e ele vai e fala assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que preparar o tabernáculo, você tem que preparar a forma como era feito os sacrifícios, e todas essas coisas. Diz o seguinte no versículo 13 do capítulo 24 de Êxodo, que Josué, ele está com ele. Ele está com ele. Josué, no Êxodo 33, no versículo 11, à porta da tenda do encontro, Moisés ele se achega ali e diz que Josué está com ele. Josué gastou tempo da sua vida ao lado de alguém que o pudesse ensinar. Ele se prepara. E através de observar esse rapaz chamado Josué, que diz o seguinte, eu e minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Ele gastou tempo em aprender o que Deus queria dele e da vida dele. Ele se transformou num grande homem, porque ele se deixou ensinar. Essa semana, o Joaquim me mandou um texto, ou me mandou um linkzinho, e esse link dizia a respeito do tempo em que a gente gasta estudando a palavra de Deus, ou o tempo em que a gente gasta lendo a Bíblia semanalmente. E nesse linkzinho dizia o seguinte, que quem lê a Bíblia uma vez por semana, fora o momento da mensagem, você vai lá domingo, o pastor abre a Bíblia e fala o seguinte, ó, vamos ler o livro tal. Fora isso, na semana, quando você está em casa, e na pesquisa disse que quem lê a Bíblia uma vez por semana, essa leitura se torna nem um pouco relevante na vida. Se essa pessoa abrir a sua Bíblia e ler ela 2 vezes, em 2 dias da semana ele lê a Bíblia, também pouca relevância faz. Se ele estudar um 3º dia durante a semana a Bíblia, se eles se dedicarem a abrir a Bíblia, gastar tempo em ler a Bíblia na semana, começa a se fazer uma diferença em seu caráter. Mas quando você lê a Bíblia 4 vezes ou mais durante a semana, esse link dizia o seguinte, que o sentimento de solidão ele cai 30%. Os problemas com raiva que você passa, ou no seu trabalho, ou com o seu vizinho, ou com o trânsito, ou quer seja lá com o que for, ele vai cair 32%. Os problemas de relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, ele cai 40%. Quem tem problema com o alcoolismo cai 57%. A estagnação espiritual, que é uma das coisas que tem afetado muito o mundo cristão, é os crentes ficarem parados, estacionados em uma posição. Essa estagnação espiritual, ela cai 60%. O contato com a pornografia, principalmente para os jovens, viu? Ele cai 61%. E o compartilhamento da nossa fé, ele aumenta 200%. E o discipulado, ele aumenta 230% para pessoas que gastam tempo, que se deixam ensinar e que querem se preparar para aquilo que Deus quer que eles sejam, como Josué fez. 4 vezes por semana ou mais, causa essa diferença toda. O fato é, Josué se deixou ensinar. Eis aí um exemplo para a gente. Aonde nós queremos chegar, quem nós queremos ser, o que nós queremos fazer, mediante aquilo que nós dizemos ser cristãos. Que tipo de cristão eu estou sendo? Ou que tipo de cristão eu vou ser? Isso depende do tempo em que eu me deixo ensinar.
o tempo em que eu gasto em aprender as coisas que Deus quer me ensinar. Josué me deixa isso muito claro aqui. A segunda coisa que eu queria dizer a respeito de Josué é que Josué viu em quem ele deveria confiar. E confiou em que realmente devia. Confiou em que realmente dava para ele confiança. Ele é sucessor do livro, ele é designado sucessor de Moisés. Ele recebe parte da autoridade de Moisés, lá em Números 27, de 18 a 20. A gente não quer ler, a gente não fazer muita leitura e talvez embolar um pouco da mensagem, mas lá em Números 27, do versículo 18 ao 20, Deus ele fala o seguinte para Moisés: vai lá, chama Josué, ele é designado seu sucessor. E ele recebe parte da autoridade de Moisés. E o povo passaria a obedecer de agora em diante. Moisés impõe as mãos sobre ele. E Deus diz para ele, fala, o Espírito está nele. Ele é um homem capaz. Talvez, nesse momento aqui, já que Josué tinha conhecido tanta coisa, tinha observado tanta coisa e tido experiência de tanta coisa, ele poderia deixar isso subir à sua cabeça, a soberba fazer parte da sua vida e a prepotência fazer com que ele usasse dos seus próprios poderes para os seus próprios interesses, que é o que a gente vê acontecendo de montão aí nas pessoas que têm o poder nas mãos, principalmente no nosso país. Mas ele lembra, por exemplo, uma das coisas que Josué se lembra é da guerra dos amalequitas, daquela mesma guerra que ele participou e que ele foi o general. E ele percebe que, apesar de toda a sua destreza e de todo o povo que estava com ele e dos valentes que tinha com ele, Israel só prevaleceria ou só prevalecia no momento em que Deus tomasse conta. Ele via isso. Ele percebeu isso. Quando lá em Deuteronômio 31, 14 e 23, Deus diz a Moisés, fala assim, vem você e vem Josué, eu quero fazer uma reunião de negócio aqui com vocês. E ele fala o seguinte, Moisés, a sua morte está muito próxima. O povo ele vai se perverter. Mas ele diz o seguinte para Josué, eu vou colocar você na posição de líder no lugar dele, Moisés, porque eu vou tomar ele da mim. E ele diz o seguinte, seja forte, porque eu mesmo vou estar com você. Deuteronômio 31, versículo 23. Deus ele chega para Josué e fala o seguinte, eu mesmo estarei com você. Você só precisa ser forte. E Josué sabia que tinha autoridade, que tinha capacidade, que tinha experiência, mas antes que Jeremias escrevesse o seu capítulo 17 e os versículos 5 e 6, Josué já sabia que maldito era o homem que confiasse nele mesmo e que bendito era o homem que colocasse a sua confiança em Deus. E Josué, ele pode dizer o seguinte, não, eu recebi do próprio Deus uma confirmação de que em toda a minha vida eu poderia e eu saberia em quem confiar. A primeira coisa que chama a minha atenção é Josué se deixou ensinar. Josué se apossou daquilo que Deus tinha para ele. A segunda coisa, Josué sabia em quem ele deveria confiar. E a terceira e a última coisa, para a gente terminar.
ele quis ser aquilo que Deus quisesse que ele fosse. Quando a gente vai no começo da trajetória dele, e ele escolhe ser um servo de Deus, quando tudo está oposto ao seu redor, por exemplo, quando eles vão fazer a parte de espiar a terra e que todo mundo vai contra, a ponto de querer apedrejar Josué e Caleb, ele diz o seguinte: não, tem algo diferente nesse negócio. Eu tenho que ser de outra forma, eu confio nesse Deus, eu preciso estar pronto. Tudo isso, todos esses momentos da vida de Josué, ele escolheu viver da forma para a qual Deus quisesse que ele vivesse. E aí, a gente vai ao livro de Juízes. O final do capítulo de Juízes, ou melhor, o início do capítulo de Juízes. Josué morre. Passa-se o tempo de Josué e Josué morre com 110 anos de vida. Perambulou 40 anos pelo deserto, vendo pessoas que ele gostava, queridas dele, morrer por causa de desobediência. Ele entra na terra prometida, no lugar de Moisés liderando o povo. Ele faz toda a partilha da terra e ele consegue, durante 6 anos, todas as vitórias que o povo teria que ter para ocupar aquela terra de Canaã. E ele divide, ele faz todas as coisas que Deus queria que ele fizesse. E diz o seguinte, lá em Juízes, capítulo 2, os versículos 8 e 9, fala assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Durante todo o período em que Josué viveu, morre Josué. As pessoas que conheceram Josué ainda viveram algum tempo. Após a morte da geração de Josué, aparece uma geração que não conhecia Deus. Em toda a geração de Josué, ele foi relevante, como o Kaique falou na frase de ontem. E qual é a diferença entre Josué? Qual é o diferencial? É que ele escolheu. Ele escolheu viver assim. Ele se deixou ensinar. Ele confiou em um Deus que podia e ainda pode fazer todas as coisas. Mas ele escolheu. Ele escolheu. Por isso que ele diz no texto que nós lemos: escolham quem vocês querem servir, mas eu escolho, com a minha casa, servir ao Senhor. Eu e a minha casa. E essa escolha dele, desde o começo da carreira dele, fez com que ele fosse um diferencial, fez com que ele fizesse e fosse relevante na geração dele, e ainda fala na nossa geração. Isso, a responsabilidade de ser o que vamos ser, é nossa. E isso põe sobre nós
a questão de estar indesculpáveis quando nós estivermos diante de Cristo e que ele disser o seguinte: o que você fez da vida que eu dei para você e aquilo que eu quis que você fosse. Está na escolha. Então, que Deus nos abençoe e que aquele que se diz ser cristão possa desejar ser exatamente como Josué foi, ter a escolha de ser aquilo que Deus quisesse que ele fosse. A responsabilidade, nossos irmãos, é nossa, é minha, é sua, é de cada um. Que tipo de cristão que eu quero ser e aonde eu quero chegar. Que nós possamos seguir o exemplo de Josué, como o Tiago falou de Timóteo, como o Joaquim falou de Moisés, como a Selma citou o próprio Cristo. Que essa relevância, Kaique, que você disse, que ela possa ser seguida, como Josué seguiu. Ok? E nós vamos cantar um hino para terminar agora. E é um hino que fala a respeito de que, às vezes, nós até temos algumas desculpas para desistir dessa vida que Cristo tem para nós. Mas acontece que desistir de Cristo torna-se pior do que qualquer uma dessas possibilidades de desculpas que nós temos a dar para desistir. Quantas amarguras nos invadem o coração, quantas lágrimas nos caem do olhar, quanto sofrimento vem calar a emoção de viver, de ser feliz e de cantar. Fosse a morte um prêmio ou talvez a solução, um atalho que encurtasse tanta dor. Bem melhor seria a volta de Jesus, providenciar o alívio de amor. E por mais difícil seja caminhar aqui, onde o mal parece até que vai vencer, sei que vale a pena de Jesus não desistir, começar de novo e a Ele obedecer. Não desistir de Cristo é o que vou fazer, não desistir da esperança, não desistir da fé e nem do seu poder, não desistir dessa batalha, não desistir de levantar e prosseguir. Cristo em breve vai voltar, seus remidos vem buscar, e de ir com ele eu não vou desistir. Fosse a morte um prêmio ou talvez a solução, um atalho que encurtasse tanta dor. Bem melhor seria a volta de Jesus, providenciar o alívio de amor. Não desistir de Cristo é o que vou fazer, não desistir da esperança, não desistir da fé e nem do teu poder,
não desistir dessa vitória, não desistir de levantar e prosseguir. Cristo em breve vai voltar, seus remidos vêm buscar, e de ir com ele eu não vou desistir. Amém. Tiago, é com você. Amém, amém. Glória a Deus por essa palavra. Boa noite, povo de Deus. Vocês me ouvem? Dá um joinha aí, ó. A saudade grande de vocês, hein? Enquanto o Carlinhos estava ministrando a palavra, eu me lembrei muito do Salmo 119. E eu quero só destacar um versículo aqui, o 7 diz assim, ó, darei graças por viver corretamente à medida que aprendo os teus estatutos. Né? Essa frase final de Josué é natural para ele, né? Porque ele já vivia com o Senhor. Foi natural para ele dizer aquilo. Era quase que óbvio ele dizer aquilo, porque ele já caminhava com o Senhor. E o propósito da gente trazer, da igreja trazer essa reunião também aqui para o Zoom, é para que a gente pudesse interagir mais, para que a gente pudesse orar, para que os irmãos pudessem participar desse momento de oração. E dentro disso tudo que o Senhor nos trouxe nessa noite, eu quero pedir para três irmãos, na verdade, foram os primeiros que entraram. Então, por isso que eu vou chamar eles para orar e dirigir todos nós em oração e colocar diante do Senhor mesmo, que nós sejamos de fato sedentos da palavra, que a gente de fato dedique tempo e gaste tempo em conhecer mais desse Deus, né? Não apenas crer nesse Deus, mas também conhecê-lo. Então eu queria ver se os irmãos Neire, Nilson e Campese podem orar para nós e podem nos dirigir aí diante da presença do Senhor em oração. Sim, podemos. Tá, então o Campese começa. Nilson está na sala aqui? Ou caiu? Gente, tá. Sou eu que tô na sala, não é meu pai, mas eu tô aqui. Então é você, Bebele. Tá. Então você ora pra gente? Ora. Então tá bom. Então depois o Campese. Pode ser primeiro e depois o Campese, então, e a Neire. Neire, está ouvindo? Eu vou desabilitar aqui o da Neire, peraí. Neire. Ok. Aí, tá. Então tá bom. Então, ó, na sequência aí a Isabelle, Campese e a Neire, e depois, se algum irmão também tiver o desejo de orar, continue à vontade, tá bom? Esse é o nosso tempo diante da presença do Senhor como igreja dele. Bebele, por favor, você começa aí? Vou começar. Senhor, nosso Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por esse dia com esses irmãos, Pai. Foi uma bênção a palavra que foi ministrada hoje, Pai. E que ela tenha tocado em cada coração, Pai, da tua forma. E é isso que eu te peço. E também te peço por esse momento que a gente está passando dentro de casa, que você abençoe a gente, todas as pessoas que estão necessitadas, Pai. Só você pode fazer alguma coisa pela gente nesse momento. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda na tua presença, Senhor, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos agora, aqui pelo Zoom. Podemos compartilhar um pouco mais de perto nessa reunião e poder ouvir mais um pouco daquilo que o Senhor falou através do teu filho, e que a gente possa fazer como ele citou ali de Josué, que a gente possa fazer nossas escolhas e que nossas escolhas sejam sempre o Senhor, Pai. Independente da circunstância, independente para onde formos, o que vamos fazer, se for no trabalho,
se for na nossa casa, que a gente possa pôr sempre o Senhor em primeiro lugar e que para que essa escolha seja sempre o Senhor, porque a gente sabe que vai ser bom, porque assim, a gente sabe que vai ser reto e confiável, porque tudo que vem de Ti é bom, Pai. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado por nos dar a paz necessária ali, por estar passando em meio a essa pandemia, por dar essa oportunidade também de estar em comunhão mesmo, não podendo sair de casa. E que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando forças, sabe? Que a gente possa ajudar aqueles que estão ruins aí com alguma doença, através de mensagens ou através de alguma outra forma que o Senhor disponibilizar. Mas que a gente possa permanecer juntos, Pai, até o momento que as coisas melhorarem, que eu creio que vai melhorar, e poder estar reunido na Tua casa novamente, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amado Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nesta noite nós tivemos mais uma vez o privilégio de poder ouvir a Tua palavra e ser impactados por essa mensagem. Abençoa o Teu filho Carlinhos, que trouxe essa palavra aos nossos corações, este ensinamento, que entre nas nossas vidas e que possamos pô-lo em prática, Pai. Possamos ser realmente pessoas relevantes aonde estivermos. Sejamos testemunhas vivas do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão participando deste culto. E também, Senhor, porque hoje podemos livremente falar da Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, e o Senhor é digno deste louvor, de toda glória. Queremos tributar, Senhor, a honra devida ao Teu nome. Queremos também, Senhor, apresentar os nossos irmãos que estão enfermos, que estão em tratamento contra o vírus. Nós, Senhor, lembramos do nosso irmão Francisco, que o Senhor o abençoe. Abençoe a Cristina, nosso irmão Gão, Pedrinho, nossa irmã Maria, nosso irmão Pedro. Que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles, Pai, que foram contaminados, mas estão em tratamento, Marquinhos. Ó Senhor, abençoa que eles logo, logo estejam plenos de saúde na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os enlutados, aquelas famílias, Senhor, que perderam seus entes, tantas pessoas perderam seus entes queridos, e nós queremos pedir ao Espírito Santo que console e conforte cada coração, Senhor. Nós, nesta hora, entregamos, Senhor, este culto de louvor e adoração nas Tuas mãos, diante do trono da Tua graça, com louvor e com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, alguém gostaria de compartilhar algum pedido de oração para que a gente possa dedicar um tempo? Eu já vou iniciar, quero colocar a vida de um amigo chamado Cristiano. Muitos aqui conhecem, ele já reuniu com a gente, né? E esse ano ele perdeu 2 irmãos, né? Perdeu o Cláudio, que também já reuniu com a gente. E, como ele falou, tem sido um ano bastante difícil, então eu queria que nós orássemos pela vida do Cristiano. E quem mais dos irmãos gostaria de compartilhar um pedido de oração? Eu vou pedir para o Rodrigo Freitas, que está aqui, para ele orar. E que bom vê-lo aqui, que bom vê-lo deitado, mas com uma cara saudável, como diria minha mãe, coradinho, mais coradinho. Você pode orar para a gente depois dos pedidos, Gão? Beleza. Quem mais, irmãos? Quem gostaria de compartilhar, pode abrir o Meus irmãos, eu quero aí. fazer um pedido. É uma grande amiga minha de trabalho de 7 anos. Nós trabalhamos juntos 7 anos. É serva do Senhor também. É membro da comunidade da Graça.
também uma serva do Senhor, ela está internada com o vírus. Ela pegou o vírus e ela tem muitos problemas físicos. O nome dela é Edna. Ela é minha amiga, é uma irmã em Cristo, trabalhou comigo muito tempo e ela está internada com o vírus. Então, eu quero pedir aos irmãos que orem, né, por ela, pela Edna. Amém. Quem mais, Tiago, irmãos? Sim, Tiago, irmã Doroti, pode falar. eu quero agradecer. Nós tínhamos um aluno nosso lá da escola, estava entubado, e hoje nós recebemos a notícia que ele já foi para o quarto, Amém. que ele já saiu da UTI e está no quarto. Então, nós estávamos em oração e peço que agradeçam a Deus por este milagre. Amém. Qual é o nome dele, irmã? Daniel. Daniel. Tá bom. Mais alguém, irmãos? Pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Não? Bom, então vou passar a palavra para o Rodrigo Freitas para ele orar. E gratidão por você estar aqui, meu irmão. Quer que eu habilite aí para você? Eu habilito. Eu acho Já que foi. Já foi. beleza. Eu vou orar. A minha voz ainda está meio ruim. Então, caso vocês não ouçam direito aí, né? Mas a gente vai orar, ok? Tadinha, como é que ele está? Senhor, nós te louvamos a Deus mais uma vez pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te louvo a Deus por essa reunião, esse culto. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor continua sendo fiel para conosco. Te louvo, Deus, por tudo isso. Vai deixar Deus diante do Senhor, aos irmãos também, que estão passando por necessidade, seja física, financeira, emocional. O Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, colocando tudo isso em teus cuidados. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Nós estamos orando por vocês. Mesmo não sabia que estava tão cansado, por isso que eu pedi para você orar. Mas mesmo assim é muito bom ouvir a sua voz, é muito bom ter você aqui conosco, assim como todos os demais irmãos. Só passando um pouquinho, agora a gente vai começar a utilizar mais essa plataforma nos nossos cultos. Então, a escola dominical também vai ser por aqui. Então, todas as salas elas vão vir aqui para o Zoom e a partir daqui nós vamos dividir as salas aqui mesmo. Aqui pelo Zoom dá para dividir salas, então vai a sala dos adultos, a sala dos jovens, a sala dos adolescentes. E aí a gente vai comunicando isso no grupo. Tá bom? Que o Senhor Deus abençoe a todos os irmãos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco e que o Senhor abençoe e continuemos firme, né? Continuemos firme. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, né? O nosso Senhor está conosco, nos consolando, nos direcionando e que de fato sejamos relevantes e estejamos firmes na presença dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quiser abrir o microfone para falar com alguém, vou deixar mais uns 5 minutinhos para a gente falar. Sempre tem um social, né? O abraço ali no final do culto depois. Tem sopa do Chico hoje, não? Tá bom? E Deus abençoe, irmãos. Sopa do Chico, rapaz. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Ni, lá de Brasília. A Ani atendeu o nosso convite, viu? Olha, seja bem-vinda, Ni. Saudade, meus irmãos. Um abraço, Doroti e Pedro. Rodrigo.
Ei, Gão! Deus te abençoe, meu irmão. Samuel Selma! Vamos ver quem tá Campés, aqui. eu não te vejo, Campés, mas você está aí parado. Ali lá. Tô aqui, ó. Olha lá. Olha eu aqui. Eu não estou te Abre o vendo, microfone Campés. aí, Ni. Fala com nós. Você tá querendo comer a sopa. Tudo bem? Cadê o Chico aqui? Cadê o Chico? Agora eu estou te vendo, Campés. Eu não estava E te aí, vendo, Bi, não. tudo bem?